Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informe e Ação. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Sancler, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, e quem quiser conversar um pouco mais, me chama lá no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informe e Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e eu tô lá no @movimenta_UTI. Se você quiser falar comigo, você pode procurar lá, mas também estamos juntos aqui no podcast toda semana, e também estamos juntos no Instagram, no @UTI Informe e Ação, e lá no Instagram também tem um Linktree, onde você pode clicar lá e vir saber um pouquinho mais dos nossos trabalhos, dos nossos cursos, dos nossos livros, daquilo que a gente oferece fora do podcast, né? E também você pode ir lá e conhecer o nosso Apoia-se. A gente, mais uma vez, agradece a todo mundo que apoia o nosso trabalho, que tá junto com a gente no Apoia-se, e convida para quem ainda não está lá no Apoia-se para vir com a gente. Por uma quantia pequena, todo mês você pode nos ajudar a apoiar nosso trabalho. Acho que quem tem acompanhado esses últimos episódios, a gente tem falado aqui que estamos completando 3 anos no ar, né? Esse aqui é mais um dos nossos episódios dentro do nosso mês comemorativo. O episódio passado, se você não viu, volte lá. A gente gravou Vale muito a pena. A gente gravou com o Peter, foi ótimo, né? E a gente segue nesse propósito, né, Sancler, de trazer aqui atualização, de trazer aqui pessoas, né, que são importantes, relevantes, que contribuem de forma importante, né, para a ciência e para a prática clínica, não só no Brasil, como a gente faz com frequência, todo mês tem alguém aqui, né, junto com a gente, mas também fora do Brasil, né, que foi o caso desse mês, e também trazendo relatos de pacientes. A gente também teve um relato extremamente bonito e emocionante esse mês, então volta lá, se você não viu os episódios desse mês, é um mês muito significativo para a gente, né, e aí a gente quer continuar, né, por mais alguns anos, e aí você pode nos ajudar no Apoia-se, né, para manter a nossa constância aqui, mas também você pode nos ajudar de outras formas. Chama a gente no Instagram, segue a gente lá, curte os vídeos, compartilha, se inscreve no YouTube, né, e manda ideias. Deixa avaliação, né? Deixa avaliação, isso é interessante para que as pessoas possam ver o que você acha do nosso trabalho. Exatamente. E a gente está aberto a sugestões de temas de podcast para os próximos meses, para os próximos anos, sugestão de pessoas, né, para a gente trazer aqui. Então, a gente quer construir aí mais alguns bons anos pela frente com a ajuda de vocês. E aí a gente vai fechar esse mês aí comemorativo, e aí a gente ficou pensando, né, que episódio que a gente ia trazer aqui nesse mês comemorativo. E aí, obviamente, né, todo mundo que faz aniversário, que comemora uma data especial, fica meio nostálgico e lembrando, né, de como as coisas começaram. E dizem por aí que é importante a gente olhar o passado para a gente construir o presente, né, e a gente olhar o futuro para a gente caminhar para lá. E aí a gente falou, bom, então vamos falar um pouco de como foi, né, ou como está sendo a construção, né, da reabilitação dentro da UTI, né? Então, vou contar um pouco da história da reabilitação na UTI, porque eu acho que é importante, né, Sancler, para a gente entender de onde a gente veio, né? Porque às vezes eu fico um pouco, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu fico um pouco nervosa assim quando as pessoas elas cobram algumas coisas que eu falo, gente, calma, né? É uma construção. Tudo tem seu tempo. A ciência é uma construção, né? Eu sempre falo aqui, né, o meu protocolo que foi publicado, né, e os resultados do meu protocolo, que foi o meu doutorado, eu publiquei em 2020, né, são 5 anos, veja, mas se você olhar hoje o protocolo, ele já está um pouco ultrapassado também, e está tudo bem, é meu, não é porque é meu que eu vou falar, né, não tem nada né, naquela época aquilo fazia muito sentido, né, hoje talvez eu construiria de outro jeito, mas aquilo também foi importante para construir hoje, né. Uma etapa, Então a né? gente, exatamente, então a gente vai falar um pouco disso, né,
É igual a gente também, né, Sancler? Quando a gente começou, acho que a gente nunca contou aqui, né, como que a gente começou, mas eu vou contar rapidinho. A gente fez eu fiz um post, né, no Instagram, eu tinha acabado de começar no Instagram, não tinha muito. E aí a gente conversou por causa de um post, né? E aí a gente marcou, naquela época que tinha 450 mil lives, a gente marcou Todo uma dia tinha live, sobre. era a pandemia, né? O auge da pandemia. A gente marcou uma sobre educação. Não, primeiro foi sobre. Fisiomotor ou fisiorrespiratória? Isso. Fisiomotora ou fisiorrespiratória. Aí depois a gente fez uma outra sobre educação, né? E aí a gente ficou tipo, putz, a gente queria ficar conversando sobre outros Tem temas, muito né? conteúdo para a gente falar, né? E aí eu lembro até hoje, né? Eu estava na padaria, aí eu te mandei um áudio falando, Sinclair, putz, quero continuar conversando, porque eu sempre gostei, né? Quem me acompanha também no Instagram, eu vivo falando assim, eu odeio PowerPoint, gente, odeio ter que montar o PowerPoint, né? Me dá um microfone, me deixa falar, mas não me pede para montar o PowerPoint. E aí eu falei, nossa, a gente podia trocar ideias sobre temas, e aí também estava surgindo alguns podcasts na época, né? E aí a gente falou, bom, acho que esse seria um formato legal. Aí foi quando eu te escrevi, você falou, putz, eu super toparia. Aí eu lembro que eu falei, olha, mas eu não tenho ideia de como faz isso, eu não sei mexer em nada, né? E para quem não sabe, a gente tem qualidades diferentes, né, Sancler? Então, Divisão de habilidades aqui. divisão, perfeito. E aí a gente começou, né? E quando a gente começou, é isso, a gente às vezes não se importava tanto com a qualidade do som, né? A gente tentou fazer um roteiro no começo, né? E aí a gente abandonou, acho que no segundo episódio, Não falou, dava não, certo o sem roteiros. roteiro. Fazia um roteiro Né? com 10 perguntas e de repente o episódio se concluía com 2, né? E falava, Ah, poxa, onde é que a gente está indo com isso? Eu lembro que uma coisa interessante disso, Débora, e reflete até hoje, quando eu vou falar do podcast, alguém me pergunta alguma coisa do podcast, fala, o podcast sobre o quê? Eu falo sobre fisioterapia na UTI. É tipo aula, assunto? Não, eu acho que a gente conversa sobre assuntos importantíssimos para a fisioterapia na UTI, de uma maneira que geralmente não se fala nas salas de aula e nas questões formais de educação. Talvez seja esse, para mim, a grande visão que a gente tem no podcast. É falar de assuntos importantes que não são geralmente falados, mas que precisavam ser falados. Né? E por isso acho que a gente tem tantos episódios e tanto conteúdo para fazer, para a gente ver o tanto de coisa que a gente precisa discutir, que a gente precisa falar, né, dentro da nossa formação e dentro do nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Acho que o podcast ele transcende um pouco também a questão profissional para uma questão pessoal, né? Acho que não é um dos pilares, como a gente diz aqui, mas a gente tem discutido pontos que são importantes para isso, você se desenvolver como pessoa e, consequentemente, quanto profissional, e vice-versa, né? Então, eu acho que isso é bem bacana nessa construção. E eu acho tão legal, assim, né? Então, a gente vai falar aqui a história um pouco, né, da reabilitação na UTI. Eu acho tão legal ver, assim, né, como as coisas vão se formando e como uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, uma publicação de uma pessoa que aí traz o resultado para outra e que tenta implementar na prática, não dá certo e aí volta, né? Então, tudo na vida é assim, né? É uma construção. Aquilo que a gente fez lá atrás, em algum momento vai se encaixar, né? Quando a gente começou, a gente fala, eu pensava comigo, né? Eu pensava, gente, como que a gente vai chegar em 1.000 pessoas assistindo a gente, né? Ou acompanhando no YouTube. E hoje eu olho e falo, faz sentido, né? A gente começa com poucos e depois a gente vai crescendo. E é sempre assim, né? Na construção da reabilitação. E se a gente for olhar, por exemplo, os serviços de fisioterapia, também, né? Tem serviços super evoluídos e tem serviços que estão começando ainda, né? Ajustando alguns ponteiros. Mas o importante, eu acho que é esse caminhar, sabe? É esse dar o próximo passo, né? E aí, a hora que, de repente, quando você olha para trás, o negócio está bem mais estruturado e bem mais construído, né? Então, acho que a Exato. ideia A é essa, é a gente intenção, falar um né? A pouco sobre intenção isso. de melhorar, ela é de evoluir, ela é necessária. E isso vai contra uma coisa muito comum hoje em dia, né? Da geração atual, que é o imediatismo e o simplismo. Então o que é que eu Simples. faço? Cara, tem tanta coisa para você fazer, e como você citou aí do seu trabalho, tem tanta coisa para você fazer, e daqui a pouco tudo que você faz já não vai mais
servir, vai ter que ser repensado e tal. Então, acho que tem muito disso na história da reabilitação na UTI, né? A gente pensou coisas e a gente, às vezes, respondia uma pergunta e aí o que vinha como consequência gerava uma nova pergunta, que gerava uma nova atitude, que gerava uma nova maneira de trabalhar, e a gente está nesses ciclos aí, que é o ciclo da ciência, que é o ciclo da saúde, que é o ciclo da evolução. Eu acho que a gente está seguindo firme nisso, né? Quanto fisioterapeuta, quanto profissional, coordenador e executor de reabilitação dentro da UTI. Mas Você vamos sabe lá, uma coisa que eu como é acho. essa história? Calma aí, só outra coisa que eu ia Diga. falar. Sabe uma coisa que eu acho interessante também? É sempre pensar que às vezes alguma coisa não se encaixa naquele momento, mas depois ela vai voltar, né? Aí ela vai fazer um pouco mais de sentido, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu me frustro um pouco com algumas coisas. Então, tem um trabalho nosso com acelerômetro, que foi o meu mestrado, né? E aí a gente usou acelerômetro para ver o nível de atividade dos pacientes na UTI. E quando eu fui para publicar, isso foi lá antes, né? Então, de 2020, eu não conseguia publicar. Foi assim, umas 2 ou 3 revistas, e a sensação que eu tinha é que, tudo bem, né? Tem uma questão de amadurecimento de escrita também, que eu olho hoje e falo, putz, né? Teria escrito de outro jeito. Mas assim, não ia, sabe? As pessoas, tipo assim, mas não dá para entender isso aí dentro da UTI, não sei o Não quê. era o interesse, né? Não era do Não era o escopo, diríamos, da interesse, época. exatamente. E aí depois, passou alguns anos, assim, eu lembro que o pessoal do John Hopkins, e mais o pessoal de fora do país, publicou um negócio com acelerômetro, e eu falei, caramba, eu já estava falando disso antes, né, e não rolou. Mas é isso, hoje eu enxergo que é isso, né? Não estava no momento, né? Talvez também um pouco, né, da maneira de escrever, enfim, mas é isso. Eu acho que tem coisas que a gente às vezes tem que. Vamos esperar mais um pouco, né? Vamos amadurecer, vamos. E é um pouco do que eu falo para as UTIs, assim, o pessoal que me procura às vezes e fala, ai, sei lá, eu quero ter mais independência, né? Eu quero ter mais autonomia, né? Gente, beleza, eu acho justo, né? Mas assim, será que não tem algumas coisas para construir antes, né? Será que antes você não precisa ganhar a confiança da equipe, por exemplo, né? Enfim. Então, quando a gente conta histórias, eu acho muito legal para a gente observar esses detalhes, né? As coisas não são construídas de uma hora para outra, né? Eu preciso entender o contexto que eu tô, eu preciso entender o momento que eu tô. Às vezes alguma coisa não faz sentido agora e vai fazer depois, né? É isso. Exatamente. Vai lá. Quer começar? Comece, então. O que você Tá, quer então vou começar com a voltar no história? tempo. Eu quero começar lá Volte. no passado, assim. Não, eu acho muito legal, tem várias aulas que eu dou, e aí eu gosto de apresentar um pouco assim, tá, como é que era a UTI muito antigamente, né, nos primórdios das UTIs. E aí a gente, obviamente, que a gente vai voltar lá em 1900 e pouco, vai falar do surto da poliomielite, a gente vai falar principalmente da Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tanto de gente sequelada, e ali nasce o conceito que a gente tem de UTI, mais ou menos ali em 1950, quando começa, inclusive, a sair da ventilação mecânica por pressão negativa, do pulmão de aço para ventilação mecânica com pressão positiva. E aquilo ali é muito interessante, porque é uma unidade específica que salvava vidas. E muito da história da fisioterapia na UTI está nesse período. Só que era pautada muito nas questões respiratórias. Então, a gente estava falando de terapias de remoção de secreção, a gente estava falando de manejo de ventilação mecânica, é ali que começa a nascer isso, ainda com aquele problema de quem é essa atribuição, de quem é essa função. Mas a gente consegue entender hoje que naquela época o fisioterapeuta entrou para esse manejo, mas ele era um profissional que estava, mesmo que na sua criação da profissão da fisioterapia o movimento fosse a base de tudo, a reabilitação estava distante naquele contexto. Mas o que é legal de pensar é que era um momento, como você está falando disso da construção, que as coisas não cabiam, não dava para você pensar em reabilitar quando a gente estava começando a fazer intervenções para o paciente sobreviver. Então, vejam você, a gente estava entrando com a ventilação mecânica com pressão positiva. Nem as estratégias protetoras de ventilação mecânica a gente não tinha nessa época, porque a gente só queria botar o ar para dentro. Então, era o começo de uma era em que a gente via que as pessoas não precisavam morrer por condições críticas, não na mesma proporção que morria antes.
Então, isso a gente está falando de 1950, mais ou menos, 1960, e aí foi o começo da fisioterapia dentro da terapia intensiva em diversos países do mundo, só que com foco na parte respiratória. E aí o que é legal é que não é que o fisioterapeuta não reabilitava, ele reabilitava, mas o entendimento dessa época era que você reabilitava depois que ele sobrevivia. Então, o foco principal era sobreviver, essa pessoa saía e falava, agora ele precisa de fisioterapia, o que era uma sacanagem com a gente, né? Porque aí você fazia tudo que podia para salvar, deixava a pessoa com todas as 1000 possibilidades de sequela, e aí você vai lá e fala, agora é com você, fisioterapeuta. Pô, agora, né? Agora que as coisas já desandaram, mas esse era o cenário do passado, ali em 1950, 60, 70, 80, mais ou menos, né? Então, isso é bom para a gente entender hoje por que, principalmente no Brasil, que a gente faz as duas atribuições, né, em boa parte das UTIs, por que a gente tem essa dualidade de reabilitação e de intervenções respiratórias, e por que às vezes elas se desconectam tão fortemente e a gente tem essa dificuldade. Recomendo voltarem aqui, se eu não me engano, no nosso segundo episódio, né, Débora? Segundo ou terceiro, segundo, eu acho, a gente falou exatamente sobre isso, que foi o motivo da live lá, que foi nosso primeiro encontro, que é motor ou respiratória, será que a gente separa? Hoje em dia a gente pode dizer que não, mas houve um tempo que era só respiratória, a gente nem tinha motora para falar para esses pacientes. Só a título de curiosidade, foi nessa época que Joseph Pilates estava preconizando que as pessoas precisavam se movimentar. E para quem lê a história de Joseph Pilates, ele começou a fazer isso nos hospitais de campanha da guerra, porque ele serviu na guerra. Isso é bem interessante. Então, muito do Pilates foi executado em primeira mão nesses pacientes críticos, lá na recuperação desses pacientes críticos no ambiente de terapia intensiva, ou ambiente hospitalar. E aí, né, vindo, não sei se você quer falar alguma coisa nesse meio do caminho, você pode me cortar, mas aí vindo de lá para cá, né, a gente não vai falar tanto da parte de... Outro dia a gente pode fazer isso, né? Da ventilação em si, né? De como as coisas Não, eu só vieram. estou contextualizando mesmo que esse era o objetivo. Acho que agora a gente tem que mostrar como o rumo foi mudado para a história da reabilitação. E aí quando a gente começa a chegar lá, né, mais perto de 1990, até batendo ali nos anos 2000, né? Acho que é um momento onde as pessoas começam a entender os prejuízos da imobilidade, né? E onde começa a surgir assim uma ideia de despertar diário, né? De acordar esse paciente, né? O que eu acho interessante nessa linha do tempo é que tem um artigo, acho que a gente até falou aqui em algum episódio da fraqueza adquirida na UTI, que aí tem, nessa época, assim, né, batendo nos anos 2000, surge um artigo que é um dos primeiros que fala sobre fraqueza adquirida na UTI, né, e aí é um autor, como que veio a ciência nisso, né, uma pessoa publica um artigo e fala, gente, tô achando um negócio estranho aqui, né, tem alguns pacientes na minha UTI que estão muito fracos, né, e aí, em seguida, publica-se outro artigo, né, de outra pessoa falando, olha, eu contei aqui na minha UTI, também tem muita gente fraca. E aí, ali beirando esses, né, anos 90, começando 2000, começa-se a falar, poxa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Parece que tem uma fraqueza que se desenvolve dentro desse contexto de paciente crítico. E aí eles começam bom, então vamos estudar melhor isso aqui, né? Acho que esse é o começo, o pontapé inicial desses estudos de fraqueza adquirida na UTI. E aí, junto disso, assim, né, pensando em décadas, vamos dizer assim, né, começa-se a estudar a fraqueza adquirida na UTI e junto começam a surgir alguns artigos sobre comprometimentos pós-UTI. A gente, né, nessa época ainda nem tinha o nome de síndrome pós-terapia intensiva, né, mas são alguns estudos clássicos, eu gosto muito de colocá-los na minha aula, eu até coloquei aqui, anotei aqui, que sai ali alguns estudos falando sobre, o de Harrid, eu não sei falar o nome dela, do pessoal de Toronto, né, onde eles começam a publicar, e eles publicam aquelas, basicamente, três artigos, assim, uma série de artigos falando, né, quais são os comprometimentos após um ano,
de UTI, 5 depois anos. após 2 anos e depois 5 E 5 anos, né? anos. Sobreviventes Esse, com SARA, né? Mostrando isso. exatamente, isso, em sobreviventes com SARA. Então, esse eu acho que é um marcador muito, muito interessante ali dos anos 2000, batendo 2008, mais ou menos, que é onde a gente começa a mapear efetivamente quais eram os prejuízos, porque é isso, lá beirando os anos 90, batendo 2000, começa a se falar, parece que não é bom, né, ficar deitado, a inatividade, o imobilismo. Mas aí, como tudo, né, a gente precisa de dados, né? A gente precisa entender, tá, quem, quando, como. E aí surgem essa série de artigos, né? Agora dando nome aos bois, digamos assim, né? Da fraqueza adquirida na UTI, das alterações causadas pela UTI, que eu acho que vai ser ali um pontapé interessante para começar a dar espaço para a gente, né? Exato. Eu acho que é aquele turning point, né? Foi que alguém, quando a gente vai lendo, é tipo assim, aquela primeira fase que eu falei, ela aumentou a sobrevida. Aí, esse momento que você falou, as pessoas começaram a questionar assim, está aumentando a sobrevida, mas olha o que está acontecendo de sequela. Aquela época era todo mundo muito sedado e restrição total de movimento. Ninguém cogitava você ficar mobilizando esses pacientes. Essa era a realidade. E aí a gente, peraí, parece que tem uma sequela. Vamos ver por quê? Aí começa a se identificar a fraqueza adquirida na UTI, esses trabalhos de características. O primeiro trabalho desse grupo mostra que só 49% dos pacientes retornavam ao trabalho. Seu trabalho de origem laboral, vida laboral. Então, assim, o impacto era muito catastrófico nas condições socioeconômicas e funcionais dos indivíduos. Então, era um ponto de virada, assim, do conhecimento, do tipo, olha, a gente salvou muita vida, mas o que a gente pode fazer a partir de agora? Eu acho que isso tem a ver com a evolução da ciência. Tipo, eu faço uma coisa, ventilação com pressão positiva, que aumentou a taxa de sobrevida. Perfeito. O que eu não consegui melhorar? O que foi estagnado com a minha intervenção? Então a gente começa a olhar para isso, para melhorar esse valor que a gente não consegue alterar. Diga. Né, para quem está acompanhando, se quiser depois olhar com mais calma, né? Então, ó, eu fui buscar aqui que eu estava procurando. Em 2003, no New England, quando sai esse primeiro estudo da Margaret, estudo, né? Da Margaret Harris, que é esse grupo de Toronto, que é desfechos de 1 ano em sobreviventes, né, da síndrome desconforto respiratório. Aí, em 2006, eles lançam o segundo estudo dessa série, que é 2 anos, né? Então, os desfechos pós 2 anos. E aí, em 2010, 2011, de novo no New England, eles colocam os 5 anos, né? Então, acho que esse são estudos muito, muito, muito importantes para a gente, né? Eu gosto de um outro marco que tem nessa época também, que é no ano de 2000, da CHEST, que a Cat Stiller, ela publica uma revisão sistemática falando que a fisioterapia na UTI não tem justificativa. Ela diz assim, olha, o que fazemos aqui, que essas questões respiratórias, ela não justifica a presença do fisioterapeuta. Isso é publicado no ano de 2000. Ou seja, a evidência científica que a gente tinha dos anos 90 ali, foi quando a gente começou a acordar para saber o que acontecia com os pacientes imóveis, a gente não tinha ação do fisioterapeuta trabalhando em cima disso. E ela, fisioterapeuta, muito conhecida, diz que não tinha evidência na CHEST. Mas curiosamente, olha como é importante a gente saber esses marcos temporais. Aí, em 2012, 1 ano depois do último estudo do Grupo de Toronto, ela publica uma atualização dessa revisão e já fala assim, olha, tem sim um caminho para a fisioterapia. E esse caminho é com mobilização precoce e progressiva. Né? Eu acho fantástico a dualidade dessas duas revisões. E aí, o que aconteceu nesse meio do caminho, né? Então, você falou de 2000, aí em 2012 ela volta atrás, né? Volta atrás, não, né? Ela avança, né? Nessa opinião, nesse conhecimento. E o que aconteceu nesse meio do caminho, né? Aí, acho que tem umas coisas legais que, junto com essa ideia, então, né? O imobilismo é ruim, começou, então, aquelas primeiras pessoas que abriram as portas, né? Tem muita gente que eu escuto às vezes fala assim, mas eu já fazia isso, né, gente? Tá bom, mas assim, aquelas pessoas que abriram... Eu vou resumir, fazia, mas não fazia estruturado, não fazia adequado, Exatamente. não fazia prescrito. Né? A verdade é essa.
E aí a gente começa a ter algumas pessoas, então, despontando e publicando o que fazia no serviço, né? Ou trazendo aí algumas publicações novas em paralelo a isso. Então, e eu acho muito legal essa visão, né? De que enquanto a gente tinha ali, né, alguns médicos, algumas outras profissões mostrando, né, e começando a publicar que, olha, a gente está gerando sobreviventes ruins da UTI, cara, a gente teve pessoas ali no nosso começo que falaram, puta, é nossa hora, né? Vamos mostrar então o que a Viu a gente pode fazer. oportunidade, né? Exatamente, isso é muito legal. E aí, para citar alguns, né? E aí, se você quiser, você pode me cortar para falar de algum ou colocar algum no meio. Mas aí, alguns que eu acho que são bem interessantes nesse começo nosso, em 2005, a Cris Perme, ou Perme, enfim, como quiserem chamar, né? Ela publica ali meio que um primeiro. Não é bem um protocolo, mas né, um primeiro relato, acho que fica bom assim, né, de como ela fazia isso no serviço dela, né, mostrando que é aquele que ela fala sobre os pacientes andarem na UTI, né, que era possível deambular com paciente crítico, e aí, olha só, em 2005, ela já fala sobre estruturar essa ideia, né, sobre padronizar, sobre ter uma equipe treinada, e tudo mais. Então, em 2005 sai esse relato dela ali, né, mostrando como eles faziam lá. A gente tem um episódio dela aqui também, quem quiser, ela é muito legal sempre com a gente, né? Então, em 2005, a gente está falando de 20 anos atrás. Cara, que 20 anos loucura, né? atrás. Eu acho isso Eu já estava na muito... UTI. Eu já estava trabalhando na UTI. Eu E não estava, confesso que a tinha reabilitação acabado não de era o entrar na foco faculdade. principal. Temos Eu Miguel. tenho que te dizer que eu ainda estava nas festas, ouvindo sertanejo. Não, eu E os continuava sem ouvir pagodes da vida. sertanejo, como continuo até hoje, mas eu tinha acabado de sair, estava terminando de fazer a minha residência, né, a especialização. E confesso que na minha residência a gente não tinha o foco de reabilitação. E eu fui aprender isso em 2020, 2006, 2007, num serviço que eu entrei que estava derivando de trabalhos como esse da Cris que você citou. Isso, aí em 2005 ela sai, né, com essa ideia. Aí em 2007 a gente tem um estudo extremamente importante, né, do Bailey, né, que ele fala sobre segurança. É um dos primeiros estudos que a gente tem, acho que o primeiro mesmo sobre segurança, né, onde ele mostra com pacientes em insuficiência respiratória, com síndrome de desconforto também, que era seguro, né, eram pacientes em ventilação mecânica. Então, em 2007 é um estudo um observacional, né, mostrando mesmo segurança e viabilidade. E é assim que tudo começa, né, gente? A gente primeiro Não tinha mostra como que é você falar viável, que nessa é época seguro, de. né? Ele primeiro falou assim: olha, eu puxei aqui, observacional, acompanhei várias pessoas fazendo mobilizações aleatórias, né? Não precisava necessariamente ser protocolo, e é seguro. Então, ou seja, vamos organizar isso, né? E acho que esse é o pontapé para o que vem depois, né, dele. Que vem em 2008, né, antes também vem o Morris, né, e aí ele já vem com a ideia, isso também eu acho muito legal, né, como cada um é um trabalho cooperativo mesmo, né, coloca um tijolinho a mais no do outro, né, e só para enfatizar que se a gente compete, né, a nossa profissão não cresce, né, porque fica, será que o meu protocolo é melhor que esse? Será que quando na verdade a ideia putz, fulano já viu isso, deixa eu ver o que eu posso subir um degrau naquilo que ele já está, né, já tá mostrando, né, e foi isso que o Morse fez, né, que ele falou, bom, peraí, vamos tentar colocar uma organização na nossa casa aqui e mostrar que se organizar vai melhor, né, e aí realmente foi, né, ele traz desfechos muito interessantes, e aí em seguida, em 2009, eu não vou me arriscar a falar o nome dele, se você quiser. Não, Schweikert. A gente vem assim com o ensaio clínico, que é a nossa base, né? Porque aí realmente foi um RCT, né? Foi um ensaio clínico randomizado, o clássico dos clássicos, né? O que eu acho muito legal é que a gente está falando de 2009 e no ensaio clínico dele tem fisioterapia e terapia ocupacional. A gente está falando de quase 15 anos atrás. E hoje a gente ainda tem que Essa já brigar era a pela visão. terapia
ocupacional dentro da UTI, né? Que coisa muito louca, né? Mas enfim, E o e impacto é aí... tão grande dessa publicação, eu também, é Schweikert, eu acho o nome que fala, foi publicado na Lancet. Tamanho foi o impacto e o título é exatamente isso que a Débora falou, é fisioterapia e terapia ocupacional precoce, e é legal que mostra isso, né, que é o conceito que a gente usa hoje, até hoje, de mobilização precoce, mesmo que o termo possa ser questionado, eles mostraram que você fazer essa intervenção no começo, e daí vem o número 72 horas, ou seja, do trabalho deles, que até você começando em até 72 horas a partir da estabilidade, isso reduz o tempo de internação e melhora a função dos pacientes. Então, a base da justificativa que a gente tem hoje para fazer as intervenções precoces está nesse trabalho de 2009. Então, foi um super divisor de águas aí esse trabalho. Sabe outra coisa que tem muito, que o trabalho dele puxou, que é muito interessante, e aí depois a gente pode voltar, se a gente quiser, para parecer que eu estou ficando confusa, mas não é bem por aí. Mas uma outra coisa que o trabalho dele puxou foi a questão do delírio, porque ele, sei lá, ele resolveu pôr o delírio no meio do negócio. Não tem uma expressão que é tipo, atirou não sei aonde, acertou não sei aonde? Não tem? Eu sou meio ruim para essas expressões. Eu não sei onde está, mas sei que é tipo, atirou errado, acertou sem querer. É como se fosse nos remédios que a gente chama de off-label. Você usou para fazer uma coisa e teve outro resultado. O fato é que ele colocou o delírio junto dos desfechos, né? E até então ninguém tinha falado de delírio e exercício, né? No contexto ali de UTI. E aí ele colocou o delírio dentro dos desfechos dele, e uma surpresa extremamente boa foi de que ele teve redução de delírio, né? E por que foi legal? Porque a partir daí é que começou-se a desenvolver a ideia, então, de, poxa, peraí, então a gente está vendo resultados interessantes de reabilitação, de exercício, tem esse trabalho falando de exercício delírio, acho que a gente precisa considerar, então, o exercício dentro do PADS, dentro do conjunto de ação, como prevenção de delírio também. Então, eu dei uma aula no COPAT, né? A gente, enfim, fala disso outra hora, mas eu trouxe exatamente isso, que quando você busca, assim, poxa, de onde veio, assim, a primeira ideia de UTI, delírio e exercício veio do artigo dele, né? Então, acho que ele abriu um caminho para o delírio, para esse desfecho delírio com um exercício muito, muito interessante, sabe? Eu acho que faz parte disso que você falou, né? Do somatório de informações que vão sendo úteis para a construção. Do mesmo jeito que eu acrescentaria que o do Morris mostrou que o número de sessões de fisioterapia maior também estavam atrelados a melhores resultados. Então, não é só fazer. Você faz, começa cedo, tem que ser precoce, ajuda no delírio, e quanto mais você fizer, melhor, principalmente comparado ao não ter, né? Que era de antigamente. Então, eu acho que isso é interessante, e acho que assim a gente consegue fechar essa década até 2010 com esses trabalhos que justificam que a Cat Stiller, em 2012, publica a revisão falando, olha, com base nisso aí, a fisioterapia na UTI ela é justificada, e ela diz bem interessante de maneira assim, porque causa melhora funcional e tem um papel promissor na redução do tempo de internação desses pacientes na UTI. Só que ainda de uma maneira global. Eles começaram a fazer isso, era sempre assim, pacientes em ventilação mecânica, todos os pacientes em ventilação mecânica. A gente não tinha uma ideia específica do que acontecia com cada tipo de paciente, de como eu deveria intervir. A gente só sabia que era uma mobilização que tinha que começar cedo e que tinha que buscar ganhar etapas, né? Que era mais ou menos isso. E isso serve, você citou do delirium, aí quando a gente passa de 2010, o começo dessa próxima década, é quando, por exemplo, a gente tem o bundle ABCDF, que a mobilização precoce está dentro. Então é quando a gente começa a ter publicações já da estruturação adequada de como olhar um paciente crítico, e a gente percebe que a reabilitação está dentro dessas diretrizes. Né? Eu acho que isso é um passo também muito grande. Tem só antes, em 2009, também saiu um do Burton, muito interessante sobre o ciclergômetro. Também acho que foi um ponto interessante, onde a gente vai falar disso só lá na frente, de novo, né?
Eu imagino ele também olhando agora, todo mundo estudando cicloergômetros, aí um monte de coisa, ele falando, gente, eu falei isso em 2009, né? Mas é isso, as coisas levam tempo, né? Mas em 2009 ele trouxe essa primeira ideia, né? Ele introduziu o cicloergômetro para pacientes que estavam em ventilação mecânica. Então, já dando assim uma pontinha do que a gente tem hoje, de olha, a gente pode usar equipamentos, olha, sabe, essa ideia que a gente traz hoje, né, já dando spoiler, mas de uma terapia, de uma reabilitação melhorada, né, de uma reabilitação mais robusta, digamos assim, né, foi em 2009. E aí outro ponto interessante, aí está começando, você falou, né, sobre o bundle e começar a estruturar, foi um artigo de 2010 do Needham, onde foi, acho que um dos primeiros que fala sobre qualidade, né? Melhoria de qualidade, Quality improvement. estruturação, implementação dessa As técnicas, mobilização né? Ele usa os 4 E's, educação, engajamento, né? E aí começa a se falar assim, não basta, você citou isso antes, né? Todo mundo achava que fazia, eu já fazia isso antes. Não, aí a ciência começa a falar que, peraí, existe uma maneira adequada de se fazer isso. Até porque a gente tem trabalhos nessa época de 2015, mais ou menos, que as taxas de intervenções de mobilização, por exemplo, eram muito altas, mas que efetivamente poucos pacientes saíam do leito. Então, o que é que a gente estava fazendo? Mostra o quanto não era estruturado, era um negócio meio aleatório, talvez muita mobilização passiva, uma taxa de eventos adversos alta em UTIs que mobilizavam mais. Então, isso é uma coisa que chama atenção nessa época também. Então, esse trabalho do Johns Hopkins, do Needham, sobre essa viabilidade, segurança baseada numa implementação de qualidade é interessante. E eu gosto, Débora, em 2013 tem uma publicação que resumiu como o Wake Forest, que é o do Peter Morris, como o Johns Hopkins e como a Universidade da Califórnia, o hospital de lá, como eles implementaram seus protocolos e justificaram que o fisioterapeuta tinha que estar na UTI reabilitando. É um trabalho muito legal que mostra a questão econômica, questão de educação, questão de estrutura de protocolo, publicado em 2013 esse trabalho. E olha que interessante, né? Só saindo um pouquinho do tema, mas não tão saindo, mas a gente está falando em 2010, 2013, onde os estudos falam sobre técnicas de implementação, né? Como implementar, qualidade, né? E hoje, em 2025, a gente começa a ver, né, alguns fisioterapeutas inseridos no mercado de trabalho dentro desse contexto, né, de implementação, de qualidade e tudo mais, né? Assim, os artigos já se falava disso em 2013, né, de como a fisioterapia, digamos, dentro de um processo de reabilitação, tinha que liderar isso, né? Liderar a qualidade, o processo em si, né? E aí, de novo, como é construído, né? Então, assim, aí surge essa ideia de, olha, dá para implementar, isso precisa ser feito dentro de estruturas específicas, né? Com processo de qualidade, tudo mais. E aí, em 2016, surge um estudo interessante na Lancet também, da SONS, né? Que é aquela, para quem não sabe, aquela escala, né, de paciente cirúrgico, e aí onde eles fazem um estudo multicêntrico com pacientes cirúrgicos, e aí ela começa a falar sobre metas, né? Guiado por metas, né? Da fisioterapia guiada por metas. Então, assim, a gente já começa a caminhar para um lugar que a gente vem discutindo muito hoje, desde 2016. De, olha, a gente precisa ter meta, a fisioterapia precisa ser guiada por meta, a fisioterapia precisa ser estruturada, né? Então, de novo, olha que interessante, há 10 anos atrás essa conversa começou, né? E hoje a gente ainda tem lugar que não faz assim, né? A gente ainda precisa, sim, falar sobre isso, né? E eu ouço muita gente falando assim, a gente não, né, não precisa mais falar sobre isso, vamos avançar. Mas a gente tem que tomar cuidado para avançar, às vezes numa velocidade muito maior do que as coisas efetivamente acontecem. Né? Então, primeiro a gente precisa garantir que todo mundo está conseguindo cumprir aquilo, mínimo, né? a base. Para depois a gente poder avançar, né? E Acho nesse que isso mesmo ano... E rapidinho, Débora, é porque é muito heterogênea a assistência à saúde, né, no mundo, e no Brasil, então, nem se fala. Então, assim, uma coisa é o que a evidência científica diz para a gente, outra coisa é o que efetivamente a gente consegue transpor disso para chegar nas UTIs e nos serviços, né? Então, assim,
a gente tem muita noção sobre isso, a necessidade de começar cedo, de ser progressivo, de ser baseado em metas e etc. Só que, ao mesmo tempo, essa estruturação a gente não conseguiu botar ela ainda em todos os serviços. Não, se a gente avançar muito, daqui a pouco a gente está aumentando ainda essa desigualdade assistencial, dentro dessa disparidade, exatamente. Se você avançar demais, daqui a pouco um hospital com muito recurso está fazendo uma coisa, mas aquele que ficou lá para trás, ele vai ser meio que engolido, e ele nunca vai conseguir chegar no resultado. E tem coisas simples que a gente precisa conseguir garantir, né, o acesso para a população e para os profissionais. Então, eu acho que é bem interessante você colocou, e inclusive eu ressalto aqui que de 2015 em diante, a gente teve um boom, aí eu acho que não dá nem para a gente citar mais, que a gente tem mais de 50 trabalhos aí que fizeram isso. Só para o pessoal ter uma ideia, a diretriz, né, que a gente trabalhou e está aguardando aí, ela sair a publicação, só quando a gente perguntou sobre ter protocolo, a gente teve 26 ensaios clínicos randomizados nos últimos 15 anos. Caramba, é um negócio monstruoso, 26 ensaios clínicos randomizados, redondos, dentro de critérios de seleção, e que mostraram que isso é benéfico. Então, assim, a ciência avançou, mas a gente precisa, de alguma forma, fazer com que a prática assistencial consiga acompanhar esse avanço. Com certeza, é isso mesmo. Mas aí o que eu ia comentar é que nesse bololô todo, né, por exemplo, em 2016, saiu um no JAMA, do Morris também, né, onde ele fez, né, reabilitação estruturada versus não estruturada, enfim. E aí começaram a sair alguns resultados não tão positivos, né, que foi o dele, que foi do pessoal da Austrália, né? O time trial, né? O team trial depois, né? E aí a gente, assim, às vezes parece que é um balde de água fria, né? Mas na verdade isso também serviu para a gente avançar no sentido de, tá bom, peraí, né? O que aconteceu nesses que não deu certo, para a gente entender e o que então não deu certo. E por que aquilo não dá certo, né? Então a gente tem dois principais, um é do Morris e o outro é da Linda. Não me recordo agora. Não. Ou é da Da própria. mortalidade, 180 dias da mortalidade, que não teve 2022, não é? Mais recente? É esse? Não o Team Trial, o que veio antes. O time Agora trial é 2016, aí depois, em 2022, tem um que eles tentaram mostrar se havia diferença na mortalidade a longo prazo. E aí não tem diferença, comparado com o cuidado usual. Acho que me fugiu quem que é a autora agora, mas Carol daqui a pouco. Hodgson. Isso, da Hodgson, é isso mesmo. E aí eu acho que algumas coisas vieram muito bem para a gente estudar, né, a respeito disso. Então, assim, a gente vê que em alguns deles, de repente, a intensidade do grupo controle foi até maior do que a intensidade do grupo que era a intervenção. Aí a gente começou a falar, bom, Cuidado peraí. usual já está muito bom em alguns lugares que participaram do estudo. Aí a gente começou a se questionar o que era desfecho nosso mesmo, né? Será que mortalidade é um desfecho nosso? Então, acho que esses estudos que vieram também junto com os resultados negativos, eles serviram para isso, né? Para a gente se questionar, assim, para que lado que a gente quer ir, né? O que a gente quer achar importante, como é que a gente entende cuidado usual, né? Hoje, se você tentar publicar alguma coisa colocando como, recebeu cuidado usual, você precisa descrever o que é cuidado usual, porque já não é mais a mesma coisa de quando a gente teve o primeiro estudo, né, publicado. Então, acho que mesmo os que vieram negativos, né, alguns, por exemplo, depois com cicloergômetro, né, até mostrando que não faz diferença, né, não fazia diferença, exato, mas também vieram para a gente falar, peraí, né, por que lá atrás fez diferença e aqui não fez? Porque agora a gente já aprendeu um monte de outras coisas, então talvez o cicloergômetro também precise evoluir, né? A maneira como talvez a gente usou ele, em momentos onde o paciente não era colaborativo e talvez isso não estava ajudando. É interessante que várias novas perguntas são acordadas e essas perguntas elas vão trazer, eu acho que é o que a gente tem de uma das grandes perspectivas para o futuro, já colocando aqui, que é a individualização adequada da reabilitação. Então, não é psicoergômetro para todo mundo, não é levante e anda para todo mundo, não é a mesma meta para todo mundo. A gente está começando a se perguntar mais e responder
para quem é que isso especificamente dá certo, é indicado. Então, a gente está E o chegando que é dar numa época. certo, né? O que é que dá certo. Igual as medicações. Então, você sabe, assim, que, sei lá, a noradrenalina, ela sobe a pressão arterial, mas ela não é boa, sei lá, no choque hipovolêmico, ela é muito boa no choque séptico. Então, a gente sabe que andar é bom, mas não necessariamente para todo mundo. E se você andar 40 minutos seguidos, o risco de eventos adversos é maior do que o benefício. Então, a gente está começando a responder isso de uma maneira mais clara, né? Eu acho que isso é o que a gente está visualizando hoje no cenário de ponta, e o que a gente tem como perspectiva para a gente começar a descer e disseminar isso para a base da pirâmide assistencial. Eu enxergo assim que daqui, sei lá, 10 anos, né, a gente aí sim vai estar bem estruturado essa parte de estrutura de programas Precoce, de progressivo. exatamente, protocolo. Acho que daqui 10 anos realmente isso vai estar muito estruturado, porque acho que hoje ainda não está estruturado, apesar exatamente o que você falou, da gente saber e tal. Acho que daqui 10 anos isso já vai estar bem estruturado, né? Então, daqui 10 anos, isso é o que a gente vai falar, não, isso está bem estruturado. E aí, eu acho que daqui 10 anos a gente vai estar respondendo melhor, porque, gente, demora para as coisas acontecerem, né? Para a gente conseguir publicar um artigo. Vai estar respondendo melhor algumas coisas disso, assim, de subpopulações, de especificidade, de tá bom, a gente já entende que existe essa ideia de reabilitação melhorada, né, aperfeiçoada, mas aí com o quê? Com que material? Qual material é essencial? Qual que não é? Né? E aí como que a gente usa? Então acho que daqui 10 anos a gente vai ter alguma ideia a respeito desses pontos, assim, específicos, sabe? Também acho. Acho que esse é o caminho. E entender de uma maneira mais aprofundada como é que isso acontece nos indivíduos, para que a gente possa individualizar e personalizar mais. E é óbvio que a gente não pode deixar de falar aqui que a tecnologia vai vir com isso, já está, né? A gente tem vários episódios aqui que a gente falou sobre isso, e a gente conseguir entender também, você falou uma coisa bem interessante agora, o que é que é útil, o que é que faz a diferença. A gente vai começar a selecionar um pouco dessa carga gigantesca tecnológica que a gente tem hoje em dia, que é muito atrativa, mas que a gente precisa filtrar melhor isso do ponto de vista científico para a gente não ter desperdício financeiro, de tempo e etc. E eu tenho uma outra coisa que eu colocaria para o futuro, sabe, Débora? Eu acho que a gente discutiu aqui um trabalho bem bacana, que é um estudo observacional de um grupo japonês, né, que mostrou redução de custos, números de sessões de consultas médicas, redução de readmissão, e recentemente agora saiu uma análise do estudo do Time Trial mostrando custo-efetividade. Então, eu acho que custo-efetividade é uma coisa também que veio para agora, para a próxima década aí, da gente mostrar o impacto dessas intervenções do ponto de vista financeiro, tá? Reabilitar melhora a função. E isso causa o quê do ponto de vista de custo-efetividade? E eu acho que com essas respostas, a gente vai conseguir muito dessa autonomia, dessa coisa que você falou, porque a gente vai ter um diálogo melhor com gestores e serviços para falar assim, olha, não é só legal o que eu faço. Legal, traz economia, traz recurso, melhora isso, melhora aquilo, impacto socioeconômico. Então, eu acho que isso é uma coisa aí que também está vindo com força total aí para a próxima década. E só antes de terminar, uma coisa que eu acho que a gente precisava ganhar também força, acho que eu já falei isso num episódio aqui, mas que eu espero muito que a gente consiga caminhar nas próximas, né, nos próximos anos, é a respeito da reabilitação pós-UTI desses pacientes com síndrome pós-terapia intensiva, que a gente ainda não achou o ponto, né? Assim, a gente ainda tem dificuldade de entender como fazer, né? O que fazer, e aí a gente acaba que alguns estudos não trazem resultados, mas eu brinco, né? Eu falo, gente, alguma coisa tem de errado aí, né? Porque se o paciente sai com déficit, a fisioterapia é capaz de resolver o déficit, a gente não está conseguindo mostrar isso, alguma coisa não está batendo, né? E o reflexo é que a gente não tem serviços, né? A gente não tem serviço, a gente não tem linha de cuidado, a gente não tem política pública de saúde para isso. Então, assim, isso é um buraco negro que tem na nossa área. Né? É lindo e maravilhoso o que a gente faz, a gente está mostrando cada vez melhor isso, a gente sabe que a gente não consegue reabilitar a ponto de devolver da mesma maneira todo mundo, que há um impacto da internação, por mais que você faça tudo, você minimiza isso, e esses que saem com problema, a gente não tem, a gente está estudando muito, igual a gente estudou a fraqueza, tem vários estudos hoje multicêntricos identificando o que acontece com esses pacientes.
né, que sai e que a gente não consegue reabilitar. Então, concordo com você, eu acho que, inclusive, mercadologicamente falando, a reabilitação na UTI, ela tem uma baita janela de oportunidade para a reabilitação pós-internação. É isso aí. Acho que é isso. Assim, eu olho para isso, né? Eu me acho sendo, né? Não estou falando aqui de idade em si, mas falando de idade também, né, gente? Porque é isso. Eu fiz 39 anos esse ano, né? Mas eu me acho assim jovem ainda nisso tudo, sabe? E quando eu olho para tudo isso, eu converso bastante com a Cris, né? Com a Perme. E aí eu olho para tudo isso e falo assim, nossa, a gente tem muito o que agradecer para essas pessoas, né, que vieram, e não só ela, mas muita gente aqui do Brasil, né, que abriram essas portas, né, da fisioterapia na UTI, né, da fisioterapia respiratória, da fisioterapia dentro da terapia intensiva, né, a gente trouxe o Rui aquele dia e eu comentei, né, de como eu tenho a lembrança, né, de quando o Rui ainda trabalhava no hospital, do trabalho dele. Então, acho que a gente tem muito que agradecer, assim, todo mundo que somou um tijolinho, que abriu um pouco a porta, né, e aí tem a gente, né, que algumas dessas pessoas já, né, já diminuíram o ritmo, digamos assim, e é isso mesmo, né, porque já fizeram uma super contribuição. E aí vem a gente agora, né, entrando nisso e com gás ainda forte, né? Até que a gente também vai diminuir um dia. Exatamente, né? Mas com gás ainda forte para pesquisar, né? Para contribuir. E, de novo, cada um dentro do seu tempo, né? Dentro do que cabe naquele momento. E também abrir espaço, né, para quem vem aí em seguida da gente, né? Então acho que também toda a construção de história envolve a construção de pessoas, né? De você estender a mão para a pessoa que está vindo, de você que está vindo agora. Eu falo muito isso para os alunos, de você que está vindo agora. Respeitar a pessoa que já veio antes, né? No sentido de aprender com ela, né, entender com ela as coisas que funcionaram, que não funcionaram, e abrir espaço para quem está vindo agora, né? Então acho que a gente também tem que pensar um pouco isso. A gente trouxe o Peter, né? E ele falou bastante sobre isso também, né? No episódio de como eles foram construindo redes, né? Ele fala, fui para o John Hopkins, descobri que podia fazer isso na Europa, e aí falei com fulano, falei comunica, monta isso. E acho que isso ainda falta, né? Eu sempre falo isso aqui. Acho que isso ainda falta para a gente no Brasil, assim, né? A gente conseguir construir essas redes. Eu acho que a gente só vai, porque eu acho que tem um potencial enorme para uma construção da fisioterapia dentro da UTI aqui no Brasil. A gente só vai conseguir fazer isso a hora que a gente conseguir conectar as nossas histórias também, Exato. Assim, sabe? Então. Dá mais força, né, para a gente fazer tudo isso. Eu acho que a mensagem realmente é essa, Débora, assim, essa construção, ela não acaba aqui, acho que ela não acaba nunca, ela tem que ser continuada, e ela é sempre feita por cada tijolinho, de quem já passou, de quem está passando, de quem está chegando, que vai botar o seu tijolinho também. E lá na frente o resultado só dá certo por causa de tudo que aconteceu e que vem acontecendo e que vai acontecer. Eu, como dica para esse episódio, eu daria Procurando Nemo e, como diria Dory, continue a nadar. Continue a nadar, que as coisas vão acontecer se todo mundo continuar a nadar e procurar o Nemo, né? Eu acho que esse é o grande objetivo que a gente tem aí. Mas é uma história muito legal, né? Eu fico muito feliz de onde eu estou podendo viver essa história dentro dessa timeline aí. Eu fico muito feliz disso, e eu vejo na minha história essa dualidade. Eu não fui para a UTI por causa disso, eu fiz uma especialização que não me trouxe isso, e não é porque a especialização era ruim, porque não era o que se vivia na época. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam vidradas nisso logo no começo, e que mudaram a minha visão de formação, e hoje eu trabalho na formação. Então eu fico muito feliz de acompanhar isso e ver como isso é legal, assim, e saber que vão ter várias coisas que eu nem vou ver, né, que as coisas vão acontecer lá na frente, mas que a gente está caminhando, a gente está continuando a nadar. A minha dica é a música Como os Nossos Pais, de Elis Regina, e mais do que a música, se você que está nos escutando e é jovem e não conhece, né, a Elis Regina, eu acho que isso tudo que a gente falou do episódio vale para a vida, né? A gente entender quem veio antes em termos de cenário musical,
cultural e tudo mais, só deixa a gente mais rico, né? Então vai lá conhecer quem foi Elis Regina. Eu apresentei pro meu filho, ele não curtiu tanto, para falar a verdade, mas eu falei, não, vai ouvir o disco inteiro dela até o fim. É isso aí, Cuidado, gente. você pode ter, ainda bem que é Elis Regina, porque dependendo do que for que você mostra, pode traumatizar numa dessa. Né? Pessoal, obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo episódio, então. Tá, joia. Valeu, Débora. Tchau, tchau, pessoal.